Olá pessoal, então nesta videoaula eu vou mostrar como fazer o cálculo de algumas medidas descritivas utilizando o Excel e ainda separando para grupos. Já fazer os cálculos para os dados gerais, também dividindo em dois grupos em relação ao sexo. Bom, então para isso eu peguei os dados aqui do formulário do Google que a gente aplicou, pegando a informação sexo, que vai ser o que eu vou utilizar como grupo, e a idade, que vai ser a questão numérica que eu vou utilizar para fazer o cálculo. Então, esses cálculos são para qualquer variável numérica, mas ela tem que ter sido coletada como número mesmo, correto? Então, a primeira coisa é separar os dois grupos. Aqui, quando a gente coletou os dados foram aparecendo de acordo com as respostas, então a gente tem que separar os dados do sexo feminino e masculino. Bom, para isso, uma opção é você selecionar as duas colunas, vir aqui em classificar, personalizar classificação, e aí você pede para classificar por sexo. Desta forma, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar primeiro todos os dados do sexo feminino e, na sequência, os dados do sexo masculino. Bom, para facilitar os nossos cálculos, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas colunas aqui do lado, e vou colocar os dados de cada sexo. Então, numa eu vou colocar os dados do feminino e na outra os dados do grupo masculino. Correto? Então, simplesmente eu vou copiar os dados aqui das meninas e colar nessa outra coluna. Vou repetir o procedimento para os dados do grupo masculino e também colocar nas colunas, uma do ladinho da outra. Bom, e agora é só utilizar as fórmulas do Excel para fazer os cálculos. Então eu vou trabalhar de que forma? Eu vou fazer os cálculos gerais, com todos os dados, de feminino e masculino juntos. Depois eu vou fazer os dados somente para o grupo A, que no caso é o feminino. Isso pode ser feito para qualquer outra informação, tá? Não é só para sexo, obviamente. E no próximo aqui, masculino. E aí é só a gente utilizar as fórmulas do Excel. Bom, então para calcularmos a média, a gente sempre começa com igual, e a fórmula da média é média. Abre parênteses e selecionamos todos os dados de todas as pessoas da nossa pesquisa. Correto? Dá um Enter e é calculado automaticamente a média. Para cálculo da mediana, o comando é MED. E o mesmo procedimento. Selecionamos todos os dados de todos os indivíduos e temos a mediana. Para calcular o desvio padrão, a fórmula é DESVPAD. Então, DESVPAD retorna o desvio padrão do conjunto de dados. Correto? Bom, o coeficiente de variação, ele não tem uma fórmula automática no Excel, mas o coeficiente de variação é o desvio padrão em relação, seleciona a célula do desvio padrão, dividido, barra, média. Está calculado o coeficiente de variação. Bom, outra medida que a gente vai calcular são os percentis. Então aqui eu estou pedindo só dois, o percentil 10 e 95, isso vale para qualquer percentil que você queira. Então o percentil, você coloca a fórmula de percentil igual percentil, repete o procedimento de selecionar todos os dados. E a diferença agora é que você tem que informar para o Excel qual é o percentil que você está querendo calcular. Então você tem que colocar um ponto e vírgula e aqui indicar qual é o percentil, é o que ele chama aqui de K. Só uma informação, esse valor tem que ser um valor entre 0 e 1. Então se você colocar, por exemplo, 10, a gente quer calcular o percentil 10, vai dar erro. Então a gente tem que colocar 0,10 ou 0,1. E está ali o percentil. Então lembrando que o percentil 10 seria o valor onde eu tenho 10% dos dados até este número. Então 10% das idades ou das pessoas tem uma idade de até 18 anos. E aí repetimos o procedimento e aqui no caso vamos calcular o percentil 95. Você pode fazer isso para qualquer percentil que seja solicitado. Então você coloca ali percentil, seleciona os dados, ponto e vírgula 0,95. E desta forma você encontra o percentil 95. Correto? Então nós fizemos todos esses cálculos para todo o nosso conjunto de dados. Uma informação, o coeficiente de variação a gente normalmente expressa em porcentagem, então é interessante deixar ele em porcentagem. E aqui a gente pode aumentar ou diminuir casas decimais aqui em cima, Então a gente pode deixar uma casa depois da vírgula. E aí para calcular as mesmas medidas para os outros grupos, como eu já colei
as colunas de feminino e masculino exatamente do lado da coluna geral, se eu fizer isto aqui, selecionar tudo e arrastar a fórmula para o lado, olha o que acontece. Todos os cálculos são feitos automaticamente. Por quê? Porque as minhas fórmulas estavam na coluna B. A hora que eu arrastei para o lado, elas foram para a coluna C. Então ele pegou toda a coluna C até o final. Não tem problema, porque esses dados em branco ele desconsidera nos cálculos. Como não tem nenhuma informação, ele só calcula com os dados disponíveis. E para o masculino a mesma coisa. Então ele puxou a fórmula lá, né? Então agora na coluna D ele está fazendo todos os cálculos. Entendido? Então, uma maneira bastante simples, né, da gente conseguir fazer cálculos de medidas descritivas no Excel, utilizando algumas fórmulas, seria isso. Alô, tchau, tchau.